Ao ver o desenho Os Simpsons diversas vezes, desconfiamos de que seus produtores saibam de alguma coisa. Os Simpsons previram diversos acontecimentos, superando até mesmo os maiores especialistas e videntes. Hoje vamos apresentar as principais profecias feitas pelos Simpsons. A Copa de 2014 se torna um trauma para Neymar. Neymar é um dos maiores jogadores de futebol da atualidade, mas de vez em quando é acusado de desrespeitar as regras e de se jogar no chão propositalmente. Em um dos episódios do desenho, um jogador fictício chamado El Divo fica impossibilitado de jogar depois de uma suposta lesão. Após apenas 4 meses, Neymar sofre uma lesão durante um jogo da Copa do Mundo, e até mesmo seu uniforme era idêntico ao desenho. A posse do presidente Donald Trump. Até alguns anos atrás, Donald Trump era motivo de chacota, devido à sua aparência peculiar e vaidade excessiva. Mas no ano 2000, os Simpsons previram que ele se tornaria o presidente dos Estados Unidos. Essa previsão foi tão precisa que as cenas do desenho são simplesmente idênticas às imagens reais. Eles ainda previram detalhadamente sua peculiar campanha eleitoral. Em determinado momento, um personagem montado a cavalo aparece, representando o presidente russo Vladimir Putin. Nesta cena, transmitida em comemoração ao episódio de número 600, o tal personagem se declara confiante de que o candidato à presidência irá vencer, graças a um trabalho de hacking. Business is business! A crise financeira na Grécia. Em um episódio transmitido em 2013, Homer Simpson aparece no noticiário da TV. Nesse momento, na parte inferior da tela, podemos ver uma legenda dizendo que a Europa colocou a Grécia à venda no eBay. Menos de 3 anos depois, a Grécia entrou em uma crise financeira e a União Europeia se recusou a pagar. Isso fez com que a população grega começasse a odiar o resto do mundo. Considerando a situação em que o país se encontrava na época, era possível prever o que viria a acontecer, sem precisar de poderes místicos. Mas aparentemente a União Europeia não conseguiu. Um tigre branco ataca Siegfried e Roy. Nesse episódio de 1993, um famoso domador de animais é atacado por um tigre branco. 10 anos depois, Roy Horn, domador de animais, membro da Siegfried e Roy, foi atacado pelo tigre branco que ele mesmo domava. O Prêmio Nobel de Economia de Bengt Holmström. Em um episódio transmitido em 2010, o desenho mostra Bengt Holmström entre um dos candidatos ao Prêmio Nobel. 6 anos depois, ele foi premiado com o Nobel de Ciências Econômicas. A Alemanha ganha do Brasil na Copa de 2014. Em 2014, o desenho menciona os casos de suborno que ocorriam dentro da FIFA e também mostra uma vitória da Alemanha contra o Brasil na Copa do Mundo. Meio ano depois, a Alemanha venceu a Copa e um caso de suborno envolvendo um executivo da FIFA foi revelado, tornando-se um grande escândalo. Lady Gaga no Super Bowl. Frequentemente, cantores famosos, esportistas e atores aparecem de forma cômica no desenho. Em 2017, assim como no desenho dos Simpsons, a cantora Lady Gaga foi pendurada pelo teto na abertura do Super Bowl. O lançamento do jogo Guitar Hero. Os episódios em que os Rolling Stones aparecem fazem muito sucesso. Em um desses, Mick Jagger e Keith Richards presenteiam Homer com uma jaqueta onde as palavras Guitar Hero estão escritas nas costas. Anos depois, um videogame com o mesmo nome foi lançado e rapidamente ganhou popularidade. Os eternamente jovens Rolling Stones. Já se passaram décadas desde que a banda Rolling Stones foi formada, mas eles parecem não ter planos para se aposentar. Normalmente, ninguém pensaria ser possível continuar fazendo turnês com essa idade. Mas em um episódio que foi ao ar em 1995, quando Lisa Simpson e seu marido estão na cama, pode-se ver na parede atrás um pôster da turnê de 2010 da banda. Ou seja, o animador previu que os Rolling Stones ainda estariam ativos, mesmo 15 anos depois. Os grampos da NSA.
Nem mesmo a espionagem pode enganar os Simpsons. Em um episódio da série, o governo dos Estados Unidos monitora através de escutas as conversas telefônicas da população. 6 anos depois, Edward Snowden expôs para o mundo que conversas de cidadãos comuns estavam sendo monitoradas pela NSA. Os Simpsons previram o iPhone. Em 1994, antes de os telefones celulares se tornarem um item comum em nosso dia a dia, o personagem Dove Starbeam utiliza um aparelho touchscreen muito parecido com o iPhone. O aparelho possui um logotipo de uma maçã com uma lagarta, e a digitação é feita através do método T9, tecnologia que na época ainda não tinha sido inventada. Até mesmo um erro de digitação ocorre devido ao método. Epidemia do Ebola. Em 1997, os Simpsons previram uma epidemia do Ebola, mas naquela época poucos cientistas tinham conhecimento do tal vírus. Então, em 2004, 17 anos depois, essa previsão se tornou realidade. Chamada em vídeo. Em uma cena do desenho, Lisa Simpson vai para o futuro e conversa com sua mãe através de uma chamada de vídeo. Apesar de essa tecnologia ainda ser fictícia na época, hoje em dia ela é utilizada em todos os smartphones. O híbrido entre tomate e tabaco. Em um episódio de 1999, Homer Simpson cria um híbrido entre o tomate e o tabaco, utilizando radiação. Esse híbrido é chamado no desenho de Tomaco. Inspirado pela ideia, um homem curioso chamado Rob Bauer resolve tentar recriar o mesmo experimento na vida real. O primeiro fruto apareceu em 2003 e Bauer presenteou a equipe de Os Simpsons com o fruto. Apple Watch. Aparentemente, as ideias de futuro dos Simpsons se tornaram o gatilho para uma revolução tecnológica. Em um episódio transmitido em 1995, uma das primeiras versões de smartwatch aparece. 15 anos depois, os relógios inteligentes foram lançados no mundo real. O descobrimento da partícula de Higgs. Em um dos episódios de 1998, Homer Simpson se torna um cientista e, em determinada cena, ele resolve uma complexa fórmula. Simon Singh, autor do livro Os Segredos Matemáticos de Os Simpsons, diz que Homer previu nada menos que o descobrimento da partícula de Higgs. O físico Peter Higgs propôs a existência dessa partícula em 1964, mas os cientistas não puderam provar sua existência até o ano de 2014. A construção do The Shard. No episódio O Casamento de Lisa, que foi ao ar em 95, é feita uma previsão aos níveis de Nostradamus. Em uma cena onde Lisa viaja para Londres, é possível ver um edifício atrás da ponte da torre. Tanto o formato quanto sua localização são idênticos ao edifício The Shard, que foi construído muito tempo depois. O robô bibliotecário. Em outro episódio de 1995, que se passa no futuro, os funcionários de uma biblioteca são substituídos por robôs. 20 anos depois, foram criados protótipos de robôs bibliotecários, e atualmente, Singapura utiliza esses robôs em diversas de suas bibliotecas. O peixe de 3 olhos. Nesse episódio, Bart Simpson está pescando no rio próximo à usina nuclear local, quando fisga um peixe de 3 olhos chamado Blink. 10 anos depois, em um reservatório na Argentina, foi encontrado de fato um peixe de 3 olhos. Como a água do reservatório vinha diretamente da usina nuclear local, o fato não foi de grande espanto para a população. Muito obrigado por assistir. Espero que tenham se divertido com esse vídeo. Mesmo que você não seja um fã dos Simpsons, vale a pena ver as diversas previsões que eles fizeram. Muitas delas não parecem mera coincidência, não é mesmo? Se eu pudesse fazer uma previsão, seria que eu ficaria muito contente ao ver vocês todos novamente no próximo vídeo. Então, até mais!